Olá, seja muito bem-vindo ao Lead Link. Eu sou o Bruno Meyer. E eu, Ana Paula Couto. E hoje o nosso tema é o mercado do entretenimento. E no Lead Link de hoje nós vamos conversar com Gui Marconi, sócio-diretor da Diverte, muito responsável pelo circuito sertanejo. E também com o Kairê Aoas, que é empresário, sócio da Diverte e o homem por trás do Camarote Bar Brahma. Obrigado pela presença aqui no Lead Link. Obrigado a vocês aí pelo espaço. Nós que agradecemos, é um prazer estar aqui. Prazer é todo nosso. Começamos fazendo a pergunta que vocês devem sempre ouvir, se já foi superada totalmente a crise da pandemia no setor, o efeito champanhe, como vocês costumam chamar, permanece? A gente teve sim o efeito champanhe, logo pós-pandemia, os eventos estavam indo muito bem, continuam indo bem, o segmento cresce, mas a gente tem alguns desafios aí, como por exemplo recuperar o prejuízo causado pela pandemia. A gente ainda, como setor, não recuperou o prejuízo todo, mas a gente acredita que com o PERSE, que agora deve acontecer pelo menos até o final do ano que vem, a gente deve sim recuperar todo o prejuízo. Mas tem uma série de desafios ainda, não recuperou tudo, mas empregabilidade, por exemplo, a gente recuperou por completo. A gente já está num índice maior do que pré-pandemia. Kairê, você que comanda há anos o Camarote Bar Brahma em São Paulo, que é o principal do carnaval da capital paulista, você costuma receber e contratar grandes nomes da música para os dias do evento, né? De Ivete Sangalo, eu já fui em alguns shows grandes seus, inclusive. Hoje, quem é o maior nome do showbiz brasileiro? Olha, é difícil essa resposta do maior nome do showbiz. Eu acho que tem grandes nomes da música brasileira. Ivete, acho que é um importantíssimo nome, assim como Anitta. Acho que cada um representa um peso e uma importância para um mercado específico, né? Acho que a Ivete para o mercado muito mais nacional, da música baiana. A Anitta, por exemplo, é um expoente da música brasileira para fora do país, inclusive. Ela é uma artista de peso internacional, né? E aí você tem artistas muito importantes também para o mercado interno e que são muito vendedores de ingresso, que atraem muito público no sertanejo, por exemplo, né? Acho que Gustavo Lima, Jorge Mateus, enfim, tem grandes nomes que são potências na música brasileira. Então é difícil falar, eu acho que é arriscado escolher um, mas acho que tem grandes nomes da música brasileira e cada um para um público, depende de como você vai avaliar. Independente do gosto, né? Acho que assim, se for para o gosto pessoal, acho que tem outros tantos artistas também. Mas você citou também Ivete Sangalo. Por que vocês acreditam que aquela turnê planejada por ela em 10 capitais do país, em 10 estádios de futebol, não foi para frente, não deu certo? Eu acho que significa o ápice da crença de que qualquer coisa pode dar certo. De novo, vocês mesmos citaram a Ivete como uma das maiores artistas do Brasil. Eu não estou falando sobre a Ivete, mas é sobre escolher um artista e dizer que talvez sem uma história embasada, aquele artista em determinado momento vai lotar 10 estádios pelo Brasil. Eu acho que para você lotar 10 estádios no Brasil, você tem que ter uma história muito grande para contar. É que estádio de futebol, para você colocar tanta gente, você tem que chamar muito público, ter muito apelo, né? A gente falou, por exemplo, de Sandy Júnior, né? Que foi um grande sucesso no Brasil. Eu acredito que se Sandy Júnior estiver fazendo turnê todos os anos, não vai lotar estádio todos os anos. Vocês citaram Nat Roots, que ele já falou que vão encerrar a carreira, que lotou, né? Exato. São Titãs também, né? Titãs. São os Farewell Tour, né? Ou porque tá voltando, ou porque é o último show, ou porque vai fazer uma pausa. Como, por exemplo, fazem com maestria Los Hermanos. A cada 3, 4 anos, eles fazem uma turnê, lotam sim estádios, vários. O Soweto, né, recentemente, que pegou inclusive a polêmica da história do Belo, bem na semana, ou lotou o estádio também. Então acho que depende do contexto Precisa de um ponto de engajamento, de uma história. De uma história, né? O que está em alta hoje no entretenimento? Olha, eu acho que de 2 anos para cá, acho que teve de novo, né, o efeito champanhe, ele gerou um boom de demanda reprimida. E, aliás, eu acho que se tem um efeito positivo da pandemia é o quanto o entretenimento ao vivo saiu valorizado pelas pessoas. Eu acho que isso pode ser analisado, a gente sempre olha isso como um copo meio cheio, né, do que aconteceu na pandemia. As pessoas passaram pela pandemia
proibidas de consumir e de frequentar eventos ao vivo, e eu acho que isso trouxe uma percepção de valor para o segmento como um todo. E essa percepção veio acompanhada de uma demanda gigante das pessoas por consumirem isso, shows, festivais, e isso gerou também um entusiasmo grande no mercado e de muitos produtores, de pessoas que entraram, que já estavam no mercado, de produzir coisas novas. Então acho que a onda dos festivais, acho que é uma coisa que vem crescendo muito, né? Obviamente acho que vai chegar uma hora que talvez não tenha espaço para tanta coisa no mercado, mas eu acho que os festivais, eles são uma grande onda assim, acontecendo. Acho que ainda vai acontecer muita coisa de inovação em tecnologia, que o mercado fora do Brasil já está começando a... Existe, por exemplo, uma turnê do ABBA que foi criada em Londres, como era um show especial que ia acontecer em Londres, numa turnê fechada, uma temporada, na verdade, fechada num lugar que eles equiparam com experiência imersiva, com realidade aumentada, para fazer uma turnê do ABBA lá dentro. O sucesso foi tão grande que já está há 2 anos acontecendo no mesmo lugar, 4 vezes a semana. Então esse é um exemplo do que acontece também, de reviver, né, coisas que já aconteceram através da tecnologia e da inovação de uma forma diferente. Acho que isso ainda não chegou no Brasil totalmente, mas acho que é uma tendência que pode acontecer. O Gui, você comentou antes da gravação que um dos maiores problemas atuais do setor de entretenimento no Brasil é o alto custo, sobretudo o alto custo dos cachês dos artistas, que subiu muito nos últimos tempos. Eu queria que você explicasse para o nosso espectador e ouvinte por que subiu tanto esses cachês aí dos grandes nomes do showbiz brasileiro. Eu só não diria que é sobretudo os artistas, até porque tem muito artista que é amigo meu, vai ficar incomodado com essa... Mas é o que chama mais atenção porque é a linha de custo ou de investimento que mais representa no nosso negócio. Quando você faz um evento, né? Mas a gente tem, por exemplo, um fornecedor de estrutura que é muito amigo meu, se tornou um amigo pessoal, e a gente foi contratar uma estrutura dele, e aí no pós-pandemia ele disse assim, agora são R$50 o metro quadrado. Eu falei, não, mas peraí, em 2018 foram R$16, em 2019 foram R$18, e aí em 2022 são R$50? Simplesmente porque aconteceu o efeito champanhe, todo mundo queria fazer evento, todo mundo queria frequentar evento, então não só os artistas, mas fornecedores de estrutura, de serviço, aumentaram muito o preço, que coube na planilha por um tempo, mas agora passado o efeito, tem dificuldade de voltar para os patamares reais. Alguns estão tendo mais bom senso e voltando. A gente tem o privilégio de ter um grupo que faz muita coisa, e tem um calendário planejado, não só para esse ano, mas pelos próximos 5 anos, então a gente consegue boas negociações. Mas se uma pessoa decide fazer um evento semana que vem, pontual, vai enfrentar dificuldade pelos altos custos. Você falava, né, o faturamento é alto nesse momento, mas o resultado não está entregando tudo que o segmento espera. Isso não é sustentável, né? Exato. Eu lembro de ver uma das primeiras planilhas, assim, eu vi que o evento cresceu 50% versus pré-pandemia. Eu falei, nossa, fantástico, né? E o resultado tinha crescido 12%. Então você vê que nem isso é sustentável, porque ao longo do tempo você vai achatando a margem até que ela zere. E eu diria que sem o PERSE muitas das coisas não estariam acontecendo. Espero que isso se equalize até o ano que vem. O PERSE, só para explicar para o nosso espectador, o PERSE é a lei que foi aprovada, né? Ele é um programa de recuperação do setor. Durante a pandemia, que foi renovado agora. Isso. Para o setor de eventos e cultural. A ABRAP, que é a nossa associação, liderada pelo nosso presidente Doreni, negociou com o governo federal e agora conseguiu uma nova negociação que vai até o final do ano que vem, ou no limite de valor, né, mas deve ir até o final do ano que vem. É uma conta para quanto tempo o setor e as empresas do setor demoram para recuperar o prejuízo, que é o que a gente estava falando, acumulado da pandemia. E é um programa que ele isenta as empresas de impostos federais. Então ajuda muito, na verdade, na minha opinião, é fundamental para a recuperação do setor. E o setor está preparado para viver sem o PERSE? Porque quando acabar a renovação... Não, mas eu acredito que estará em 2026. Caíra, você falou de experiência imersiva, que o público deseja isso. Aqui no Brasil, o que o público deseja?
nessa área, nesse segmento de eventos, festivais, shows? Eu acho que o público está cada vez mais seletivo também em relação à experiência que ele vai viver, até pelo crescimento da quantidade de coisas que tem no mercado, de festivais, de shows. Eu acho que o público está cada vez mais seletivo em busca de eventos que proporcionam boas experiências de qualidade, né? Então, fila, preço, acesso, conforto, visibilidade, acho que isso a gente percebe que pesa muito na escolha do público pelo tipo de entretenimento que vai ser consumido. Não basta mais um bom show acontecer no palco, mas sim toda a experiência que o público vai enfrentar no evento ou no que ele vai consumir, né? Você comanda aqui o circuito sertanejo, né? O sertanejo, ele continua como o gênero mais engajado, mais amado do país? Sim, eu costumo dizer que desde que eu nasci é assim e eu procurei saber mais, eu acho que tem uns 50 anos já que o sertanejo é moda, é o maior gênero musical do Ele foi país, passando por muitas mudanças, mas continuou mas sempre se mantendo... sempre na liderança ali, né? A gente teve, você olha, sei lá, pro Pagode 90, né, que Isso. chegou a patamares próximos, mas o sertanejo sempre foi o maior segmento, continua sendo hoje. Se você olha a lista da Billboard ou qualquer outra, a cada 20 artistas no top 20, 18 são sertanejos. É impressionante, né? Quando muito poucos são 16. É. Então, sim, é o maior segmento do... E o circuito sertanejo, ele pega quantas... O que é o circuito sertanejo e quantas cidades? É só interior paulista? Não, é principalmente. Tá. Até porque quase metade das empresas de eventos do Brasil estão em São Paulo. São Paulo é uma potência em qualquer setor, né? Então, também, boa parte dos eventos mais relevantes do sertanejo estão no interior de São Paulo, como, por exemplo, a Festa do Peão de Barretos, Jaguariúna e tantas outras. Mas o circuito sertanejo, contando uma breve história, ele surge porque a gente começou um negócio há 20 anos atrás, com a Ambev, começando por Barretos, onde a marca Brahma decidiu se conectar com esse segmento, com esse lifestyle. Passado muito tempo, esse circuito se tornou um circuito de centena de eventos e há 3 anos atrás a gente selecionou 6 dos 10 maiores para montar como se fosse uma Fórmula 1 do sertanejo. Então a gente selecionou o evento de Londrina, de Ribeirão Preto, Pedro Leopoldo, Barretos, Jaguariúna e Caldas, eventos que acontecem de abril até novembro, e montou um calendário nesses 6 maiores eventos do segmento, onde a gente tem uma parceria com a TV Globo, com o Grupo Globo, né, Multishow também, Globoplay. A gente transmite alguns shows desses eventos, mas também tem uma série de conteúdos e atividades ao longo do ano, como, por exemplo, mostrando bastidores e etc. E as marcas que apoiam, que investem nesse circuito são as mesmas nos 6. É um projeto grandioso aí que a gente está no 3º ano agora. Impressionante. Você falou que os eventos, esse setor de eventos se concentra muito aqui em São Paulo e provavelmente no eixo Rio-São Paulo. E no resto do Brasil? Porque o Brasil é gigantesco, diverso. Como é que o entretenimento acontece no restante do país? A ABRAP, a nossa associação, está presente, né, assim como o setor, no Brasil inteiro. Mas realmente é muito concentrado aqui. Mas, assim, eu vejo que São Paulo é a região que mais está à frente, mas eu fico muito impressionado quando, por exemplo, eu viajo no São João e vejo algumas entregas impressionante, né? incríveis, assim, de alguns players, parceiros nossos que lá estão e lá estão consolidando o mercado também. Então, o segmento cresce no Brasil inteiro, mas aqui está mais à frente, tem mais tempo que tem evento relevante, né? Ô, Cairê, o que dá mais dinheiro? Fazer um circuito sertanejo, fazer um camarote Bar Brahma em São Paulo ou ter esses bares de sucesso que você tem em São Paulo? Quando dá, né? O que dá mais dinheiro seria uma métrica boa poder comparar. Não, eu acho que, como qualquer mercado, eu acho que quando tudo é relativo também, né? Quando, assim, você vê coisas que parecem que não dão dinheiro e dão e vice-versa. Eu acho que não tem uma comparação do que dá mais. Eu acho que é
quão melhor feito é aquele negócio, aquele produto, o resultado dele vai ser proporcional a isso, né? Mas agora eu queria falar, a gente está falando de grandes eventos, né? Circuito sertanejo, camarote, bar Brahma, vamos falar de bar, porque você é dono de grandes bares em São Paulo, como eu já falei. Como é que está esse setor? Porque a gente escuta falar, até mesmo aqui no Lead Link, a gente teve em outros programas falando desse setor específico, de restaurante, bar, e a resposta não foi assim tão animadora que eu lembro, que eu recordo, né? Como é que está o setor hoje? O setor de bar, no Brasil, ele é um setor muito informal e é muito, além de ser muito competitivo, ele não tem muito estímulo para acontecer. Então você pega, por exemplo, fora do país, em alguns países, Londres, Estados Unidos, Inglaterra, Estados Unidos, você tem grandes grupos de bares que pertencem, grandes redes de bares e restaurantes, o que é difícil acontecer no Brasil, por uma série de circunstâncias, entre elas e principalmente o contexto legal e econômico instável que o Brasil tem. Eu acho que é principalmente isso, mas assim, eu acho que ele vem passando por um momento parecido com o que a gente está falando de eventos, também desse efeito das pessoas quererem frequentar, mas as pessoas ficaram 2 anos em casa pedindo delivery, né? E quando puderam sair para um bar, foi uma grande festa. Eu lembro até hoje, o primeiro dia que a gente abriu o Bar Brahma, que é a nossa principal casa, que é na São João Caipiranga, no centro, o dia que a gente reabriu pós-pandemia, que foi uma grande festa. E também gerou uma série de entusiasmo e de novas aberturas na cidade. Então hoje, São Paulo especialmente, é uma cidade e uma capital do Brasil que é muito rica do ponto de vista da oferta gastronômica e de bares, né? Então, você pega as listas de melhores bares do mundo, melhores restaurantes do mundo, São Paulo figura ali entre as 5, 6 cidades que mais têm bares nessas listas. Então, acho que ele vem aos poucos se fortalecendo, mas historicamente é um setor que é muito vulnerável pelas questões macroeconômicas e legais, principalmente do Brasil, né? E por que a maioria dos seus bares estão no centro de São Paulo? Eu acho que tem uma questão de vocação, tem uma questão de paixão, tem uma questão de acreditar no centro de São Paulo, tem uma questão da nossa história com o centro de São Paulo e tem uma questão que tudo isso gera, que é oportunidade. Como a gente está lá há muitos anos e acredita e gosta e tem paixão pelo centro, isso traz oportunidade. E vocês começaram lá também? E a gente começou lá. Nosso escritório é lá, na São João Caipiranga. Então, que é no Bar Brahma. Que é no andar de cima do Bar Brahma. No andar de cima. É. Ali começou tudo. Ali começou tudo. E hoje a gente tem ali, posso falar as marcas, os bares que a gente tem? Lógico. Então a gente tem ali o Bar dos Arcos, no subsolo do Teatro Municipal. A gente tem o Orfeu, no Copan. O Bar Léo, na Santa Efigênia, na Rua Aurora. O Love Cabaré, na Rua Araújo. O Priceless ali no Shopping Light. Então no raio de 2, 3 quilômetros a gente tem 5, 6 operações que se tornaram turísticas também. Então a gente também tem esse olhar para o que o São Paulo tem como potência econômica e turismo de negócio principalmente, então tem essa procura pelo centro. E qual que é o segredo de um bom bar, de um bar de sucesso? Olha, o dia que eu descobri isso... Não, você não vai contar, né? Porque tem muita gente, seus concorrentes devem estar assistindo também. Eu prometo que eu falo, mas assim, eu acho que não tem segredo, tem consistência. O negócio de um bar, um pouco diferente de um evento, o evento tem uma energia gigantesca, desproporcional para colocar de pé. Né? Esses festivais, os eventos que a gente faz são coisas enormes que geram e mobilizam milhares de pessoas. Comparando com bar, a diferença é que são negócios menores, mas são negócios de longo prazo. Então, um evento é uma corrida de 100 metros raso, que você tem que estar muito preparado, e um bar é uma ultramaratona. Então, acho que o segredo, se é que existe um segredo para um bar de sucesso, é o propósito daquele negócio, né? O que é aquele bar que as pessoas vão encontrar e a consistência disso ao longo do tempo, que é difícil você manter. Um bar com qualidade, quando você abre, ser o mesmo bar com qualidade, serviço, ambiente, oferta de produto, depois de 1, 2, 3, 4, 5, 6 ou 10 anos. E o nosso olhar é um pouco para isso, né? De negócios perenes. O Bar Brahma está lá há 80 anos, o Bar Léo está lá há 80 e poucos anos também. E no centro da cidade. No centro da cidade. Então, aí leva a minha pergunta. Você falou de paixão e também porque vocês gostam muito do centro e estão lá tradicionalmente. Mas é uma área que realmente enfrenta problemas de insegurança, né? Problemas de segurança. Isso afeta quanto o negócio de vocês? Muito, mas assim, desde quando eu me entendo por comerciante ou empresário do centro, foi assim, né? Então, a gente está no centro de família por família. Meu avô foi comerciante na 15 de novembro, meu pai foi pasteleiro na Santa Cecília.
E aí depois a gente está no Bar Brahma desde 2001, ou seja, já tem 23 anos. Eu nunca vi o centro Seguro. com uma sensação de segurança. A questão de ser seguro ou não, eu acho que vai um pouco além. Sempre foi São assim Paulo nos não últimos... é assim, não está seguro. O Brasil e São Paulo, mas o centro tem uma questão da sensação de insegurança. O que acontece no centro e se potencializou na pandemia e pós-pandemia é a mistura da sensação de insegurança com a questão social, de morador de rua, que as coisas se misturam, né? Não necessariamente uma coisa está ligada na outra, mas o sentimento da insegurança também é gerado por uma questão social. E, de fato, o centro teve um agravante da questão social pós-pandemia. Mais pessoas foram morar na rua, o centro existe uma rede de assistencialismo muito grande, né? As pessoas então têm acesso a comida, a albergues, a banheiro público. Então, as pessoas existe isso nessa questão do centro, e isso se mistura com a questão da insegurança, obviamente. E aí eu acho que é um assunto profundo de política pública, questão social, questão de segurança. Mas assim, a boa notícia é que de todos os anos, desde quando a gente está no centro, nunca vi o centro com tanta intenção de dar certo, com tanto entusiasmo da iniciativa pública e privada. De 6 meses para cá. É muito recente. Mas o que a gente vê de mobilização do governo do estado, prefeitura do município de São Paulo, e iniciativa privada também, querendo que aconteça, e a gente vê sintomas disso através do mercado imobiliário, muitas coisas lançando no centro. Então, eu acho que uma hora o centro vai ocupar o espaço que ele merece, porque existe ainda muito preconceito, por paulistano, né, que não vai, porque tem medo e tudo mais, mas eu acho que é uma questão de tempo. Em outros países, né, a revitalização do centro, né, só um espaço boêmio, né, de circulação, riqueza cultural, arquitetônica. Exato. Né, então... Mas aí, ainda nesse tema, como vocês lidam com esse fato nos bares de vocês? A gente lida não desprezando esse fato, a gente encara o fato, a gente sabe que existe esse sentimento. O que a gente faz é enaltecer as fortalezas que o centro tem. Então, a riqueza gastronômica, a riqueza arquitetônica, a riqueza cultural. Eu acho que o centro ele tem uma vocação para o entretenimento, o centro de São Paulo, assim como outros centros em outros lugares do mundo. E eu acho que essa vocação está cada vez mais sendo descoberta pelo turista e pelo paulistano. Então o que a gente faz de novo, continuar trabalhando, acreditando, promovendo o que ele tem de bom. A gente tem garantindo de alguma forma a segurança de quem redobrando, frequenta os bares. Investindo mais em segurança, a gente investe mais em segurança, a gente tem escolta para os clientes que param no estacionamento. Então a gente tem que demonstrar, não basta a gente ser tem seguro. Uma escolta? Por exemplo, o Bar dos Arcos não tem serviço de valet, que está no Teatro Municipal. Então tem o estacionamento na rua de trás. Então, cada casa a gente cria também artifícios para gerar sentimento de segurança para o cliente. Então, o cliente para o carro no estacionamento, a gente tem uma equipe de segurança que acompanha ele até a porta do bar. Então, para tentar transmitir um sentimento de segurança, né? Tem muito diálogo com o poder público também, né? E muito diálogo com o poder público. É super legal da parte de vocês fazer isso, mas é péssimo a gente viver numa cidade que precisa sair do seu carro e ser escoltado por um segurança até o bar que você quer se divertir, né? É a cidade que talvez mais tenha carro blindado no mundo. Vou chutar. Exatamente. Porque a gente tem amigos que vêm de fora do Brasil que ficam abismados com o fato de ter carro. Exatamente. Mas, e você consegue mensurar o quanto isso afeta os seus negócios? A insegurança afeta os seus negócios? Tem um número para isso? Olha, o prejuízo que isso causa? Eu posso te falar quando acontecem coisas pontuais. Então, por exemplo, no começo do ano a gente teve uma situação muito crítica no final do ano passado, na virada do ano, foi novembro do ano passado, perdão. A gente teve uma situação muito crítica. Para mim foi o ápice da insegurança mesmo, na criminalidade, do que eu já vi ao longo dos 25 anos que eu estou no centro acontecer, que foi a gangue de bicicleta roubando o celular, que estava na cidade inteira, mas estava muito ali no centro também. E ali aconteceu um fato que teve uma tentativa de assalto na porta do Bar Brahma, com um cliente, não foi dentro do bar, foi fora do bar. O cliente reagiu, e essa reação do cliente pegando o menino que assaltou lá, o bandido que assaltou ele, gerou uma outra reação, que foi essa gangue vindo atacar o cliente e atacou o bar. Isso gerou uma imagem muito forte, porque viralizou essa imagem nas redes e nas mídias, e aí eu senti o quanto isso afetou o bar no curto prazo. Porque foi um efeito imediato das pessoas não irem. As pessoas, inclusive, acharem que o bar tinha fechado, né, com medo de frequentar. Isso passou, isso, aliás, gerou um efeito... Caiu o movimento imediatamente. Caiu o movimento imediatamente. Os próximos 15 dias ali foi
o pior movimento da história do bar, que foi fevereiro, né? Dezembro, janeiro, fevereiro, até fevereiro. São 3 meses, assim, bem difíceis. E depois começou a recuperar. Mas ali a gente percebeu como a imagem também, foi uma imagem forte, né, dos bandidos atacando e tudo mais. Gui, vamos voltar a falar do efeito champanhe, né? Essa expressão que o setor usa, que a gente não conhecia. Não, adoramos. Mas a gente adorou Estamos usando, inclusive. essa expressão, o efeito champanhe, né? Que esse boom de opções de eventos pós-pandemia, né? As pessoas trancafiadas em casa queriam sair para curtir. E aglomerar, exatamente. Com esse boom de eventos pelo Brasil, né? Eventos, festivais, não existe uma saturação em alguns deles? Existe. E eu vou falar especialmente de festival, né? Existe uma saturação clara, tanto que a gente está começando a ver alguns sinais, né? Tem festivais de música internacional, de música brasileira, relevantes, com marcas fortes, que já cancelaram a edição do ano passado, desse ano, do ano que vem. O que eu acho positivo no sentido de que as coisas estão se equalizando. E eu acho que também é bom para o setor ficar mais claro que não é qualquer coisa que dá certo, de qualquer jeito, a qualquer tempo. Então, o que eu acredito, eu sempre falo nas conversas, é que os conteúdos verdadeiramente fortes, e aí não só fortes em marca, mas também em conteúdo, em planejamento, em histórico, esses eventos eles vão continuar se fortalecendo, como por exemplo aconteceu agora em Barretos. Barretos foi a maior edição de todos os 69 anos de história da festa. Ao ponto de esgotar ingresso da arena, abrir ingresso somente para o parque sem acesso à arena principal, ao ponto do camping para quase 20 mil pessoas esgotar vários dias. Então eu acho que os eventos verdadeiramente relevantes, eles perpetuam. E turnês sem muito propósito ou festivais sem muita força, esses devem deixar de existir. Mas como é que vocês identificam? O que pode estar levando a essa saturação? É o excesso de festival? Não só de festival, fatores? De evento mesmo, de show. De show, de turnê, de festival, de evento como um todo. Até, por exemplo, agora teve uma declaração importante do Gustavo Lima, que fez um show, não é nem um show, um espetáculo, agora sábado em Goiânia, que foi o fim da turnê do Boteco do Gustavo Lima. E eu até falei, né, que ele merece muito, principalmente falando no âmbito profissional. Ele é um dos maiores artistas do Brasil, um dos que mais se dedica à própria carreira, e ele merece esse fechamento da turnê ao concurso, assim. E ele fez uma declaração de que a turnê do seu próprio festival, que é o Boteco, se encerra aqui, e que além disso, no ano que vem, ele vai reduzir drasticamente a quantidade de shows que ele vai fazer. Então, porque também, é claro que ele quer também dar atenção para a família, isso é genuíno, mas ele também percebeu, mesmo ele, do tamanho que ele é, que o mercado não é mais um mercado de se fazer 200 shows, 50 festivais próprios, e que tem que voltar a patamares mais razoáveis, né? E o que eu acho que vai ser bom para o segmento também, vai ser bom para ele, para a família dele e para o segmento. Tem uma questão de bolso também das pessoas, né? Sim. Que acho que pega também, né? Vamos falar de Carnaval de São Paulo. São quantos anos de camarote? Esse ano que vem, a gente completa 25 anos de camarote. 25 anos. Inclusive com uma edição e uma programação de shows especial comemorativa dos 25 anos. Quem são as atrações aí? Pode falar já? São 4 dias de evento. A gente vai fazer no primeiro dia. Que não estão todos fechados, mas eu vou falar alguns nomes. São 3 dias no primeiro, são 3 shows no primeiro dia, que é sexta-feira de carnaval. Aí no sábado são 3 shows também, domingo 2 shows e nas campeãs 2 shows. Então assim, retrospectiva de quem já passou no camarote. Vou falar fui num do Lulu Santos, que foi maravilhoso, o show do Lulu. Então, lá dentro do camarote. Então a gente tenta trazer shows desse nível, né? Assim, já passaram no camarote Lulu Santos, Ivete Sangalo, Zeca Pagodinho já tocou 10 anos seguidos no camarote, Paralamas do Sucesso, enfim, a gente tenta trazer os maiores artistas da música brasileira para lá. E aí a gente já tem fechado alguns nomes, por exemplo, Xande de Pilares, Léo Santana,
Jorge Aragão, alguns nomes que já estão fechados que a gente não divulgou ainda. Mas deixa eu falar uma coisa, porque eu imagino para você, como empresário do entretenimento, que você deve ter tido muitos desafios para atrair o interesse do Carnaval de São Paulo. Simplesmente porque o concorrente é imbatível mesmo, o Carnaval da Marquês de Sapucaí. Exatamente. Quais foram qual foi a sua estratégia para deixar o Carnaval de São Paulo atrativo? A gente sempre soube desse desafio e o que a gente fez foi decidir promover o Carnaval de São Paulo em primeiro lugar, antes do camarote. Então toda a nossa estratégia de comunicação ao longo e todas as formas de comunicação ao longo dos anos foi divulgar o Camarote Bar Brahma e todos os assets de experiência e tudo que a gente constrói de experiência e de serviço dentro do camarote, mas também divulgar o Carnaval de São Paulo como uma ótima opção de destino. Por quê? Porque o Carnaval de São Paulo ele tem um ótimo custo-benefício. Um espetáculo que é tão bonito quanto o do Rio de Janeiro, e não desmerecendo do Rio, porque eu adoro o Carnaval do Rio de Janeiro, e de fato é o carnaval mais tradicional, com a maior história do Brasil, mas o Carnaval de São Paulo não deixa nada a desejar. Para quem está em São Paulo, muito mais barato e conveniente, seguro e confortável. E não só para quem está na capital, mas aí o que começou a acontecer também é o interesse do interior de São Paulo. O interior do estado de São Paulo começou a frequentar o Carnaval de São Paulo, porque descobriu isso, entendeu isso. É uma questão de tempo, de comunicação e de construção e de transmissão na televisão e tudo mais, e ao longo do tempo foi descobrindo. A gente, como camarote, sempre dobrou a aposta na experiência. A gente sempre investiu muito no camarote com uma experiência independente ou complementar ao carnaval, do desfile. Então a gente sempre fez isso. Então a gente nunca mediu esforço nem investimento para proporcionar uma experiência que fosse inesquecível para o camarote. E o que começou a acontecer é um nível de recorrência muito grande. As pessoas iam para o camarote e iam para o carnaval por conta do camarote e vice-versa. O camarote também virou um pouco dessa âncora no Carnaval de São Paulo. Nesses 25 anos, como é que você vê o Carnaval de São Paulo? Evoluiu muito, avançou muito? Muito, assim, o Carnaval de São Paulo, para mim, hoje, como carnaval, como destino, de novo, e eu não falo só da avenida, do AMB, mas eu falo como destino do carnaval como um todo, o carnaval de rua. É que tem o Carnaval de rua cresceu demais em São Paulo, demais. né? É o maior carnaval do Brasil. É o maior carnaval. do Brasil. De fato. Os pré-blocos é uma multidão nas ruas de São Paulo, né? Não, e mesmo a avenida com ingressos esgotados vários dias, o camarote com ingressos esgotados. Por isso, porque ele é... Festa fechada com ingressos esgotados. Já é o maior carnaval do Brasil, porque é um carnaval que está na maior cidade, né, do Brasil, mais rica, com ótimo custo-benefício, com uma oferta gastronômica, cultural e de hotelaria gigantesca para as pessoas ficarem na cidade e curtirem outras coisas na cidade, e o carnaval só foi crescendo. Organizado. Com os blocos, que são um fenômeno aqui em São Paulo, o quanto eles movimentam nos bares? Não muito, sabia? Ah, é? Não muito, porque existe uma questão dos blocos de acesso. Então, o que acontece é que, geralmente, as vias que acontecem o carnaval de rua, as vias são fechadas e os acessos são dificultados para chegar no bar. Então, falando em bar, os blocos não ajudam muito, não. Uma surpresa, imaginei o contrário. Ô Gui, eu fiz essa pergunta para o Cairê no início do programa, agora eu vou perguntar para você. Quem é o maior nome do sertanejo no Brasil hoje? Não dá para falar um, mas se eu tivesse que... Eu acho que eu sei o que você, no fundo acha. Não, é porque tem alguns artistas muito relevantes. Eu achava que você ia responder na lata o Gustavo Lima. Não, você já mas eu falou. vou citar dois, um sendo o Gustavo. O Gustavo é um dos maiores artistas que eu já vi na minha vida, inclusive comparando com outros artistas de outros gêneros e de outros países. Ele realmente eu ouvi o Leandro, da Ambev, disse esses dias, o Cristiano Ronaldo do sertanejo. Mas por quê? Ele o que precisa para ser esse Cara, ele é extremamente focado showman? em entregar um espetáculo. Nisso eu acho ele muito diferente da grande maioria. E aí, além do Gustavo, que inclusive ainda performa muito bem na grande maioria dos seus shows, em venda de ingressos e etc., é importante citar o artista que a gente mais fez shows na nossa história, que é Jorge Mateus. Jorge Mateus. Eles completam 20 anos de carreira ano que vem. E eu, particularmente, nunca fiz um evento que não desse muito certo com o Jorge Mateus. Então, você ter 20 anos de história
O Gustavo, por mais que hoje ele esteja no auge, e é muito tranquilo dizer isso, que ele mesmo reconhece, ele já teve altos e baixos. Ele já esteve no auge, depois ele caiu, depois ele voltou maior ainda, e continua. E Jorge Mateus, com 20 anos de uma carreira... Eu sempre falo que o Jorge Mateus, ou ele é o maior do sertanejo, ou ele é o segundo. Depende do ano. Mas ele nunca cai de terceiro, vai. Então eu diria que esses dois são os dois maiores artistas do segmento. Gui, como é que é o ranking de estilo musical no Brasil? Você é do circuito sertanejo, é o primeiro, imbatível, e na sequência vem que outros estilos? O funk é o segundo, falando de streaming. Streaming? É que é muito diferente você falar de eventos, do que se escuta e do que vende ingresso. Uhum. Mas falando de streaming é o funk. O funk em seguida do sertanejo. Isso. Quer dizer, o sertanejo é imbatível tanto no streaming quanto na venda de ingressos. Perfeito. Tá. E o maior estilo musical do mundo e o que mais cresce no Brasil é rap e hip hop. Uhum. O rock já era. Já era não vou falar já isso. Era não. Eu sou apaixonada por rock, mas assim, as pessoas não escutam mais como escutavam antigamente, na década de 80, 90. Faz muito tempo que não acontece uma onda como essa. Sim. E nem tem muita banda hoje no Brasil, assim, que seja forte, né? Da nova geração é mais difícil. Tem coisas boas surgindo, mas não com a potência que foi lá atrás. Sim. O que impressiona o público de um show? Eu acho que são várias coisas. Por exemplo, você fazer um show de longa duração, um show com muitos efeitos especiais, um show com um repertório inédito, um show com participações, de preferência inéditas também. Eu lembro que, por exemplo, quando o Caetano Veloso se apresentou pela primeira vez no Koala, a Paula, na verdade, né, pediu uma sugestão de setlist. E a gente sugeriu e ele cumpriu exatamente o que a gente sugeriu. Então ele ganhou o público de um jeito absurdo, porque a gente faz parte do público do evento e ele tocou pra gente. Então eu acho que isso é o tipo de coisa que impressiona. Vocês são sócios da Adverte, mas cada um cuida de um núcleo ali, um braço área de negócio, né? A gente é sócio da Adverte. O Gui, que toca a Adverte hoje, muito mais à frente do que eu. Assim, a gente desde a origem da Adverte, a gente acabou abraçando projetos por afinidade e por vocação. Então, Carnaval, por exemplo, é um projeto que eu desde sempre me envolvo mais e participo mais e acabo conduzindo mais. Mas tirando o Carnaval, o Gui que toca muito mais a Adverte do que eu. Obviamente a gente tem uma relação ótima, maravilhosa, societária, desde a fundação, mas com papéis muito bem definidos assim no dia a dia. Kairi e Gui, a gente está se encaminhando para o encerramento, aí a gente sempre faz essa pergunta para todos os nossos convidados, qual o futuro, né, do entretenimento, do setor que a gente conversa aqui, para onde vai o entretenimento, na opinião dos dois, começo pelo Kairi. Que seja um eterno efeito champanhe, né? Esse é o nosso desejo. Exatamente. Ou que vários eternos efeitos champanhes. Não precisa nem estourar, né? Não precisa nem estourar. Se der pra servir, tá lá servindo, tá ótimo. Não, eu acho que o entretenimento ele tem um poder de divertir e de mexer com as pessoas gigantesco, né? E por isso que ele saiu tão valorizado pós-pandemia, porque as pessoas perceberam que o entretenimento faz bem para a alma, para a cabeça, para a sociabilização, para a vida das pessoas. Então acho que ele saiu muito mais forte e eu acho que eu sou muito otimista em relação a isso. O mercado está cada vez mais consolidado, mais criativo, mais inovador e eu sou muito entusiasta. Bom, nós queremos agradecer a presença do Gui Marconi e do Kairi Aoas, ambos sócios da Adverte, uma das maiores empresas aí de entretenimento. O Gui muito focado no circuito sertanejo, o Kairi focado em vários bares de sucesso no Brasil e também no Camarote Bar Brahma. Obrigado pela presença aqui no Lead Link. Muito obrigada, senhores. Obrigado a vocês mais uma vez. Obrigado, foi demais. E a gente agradece a você que sempre nos acompanha aqui no Lead Link e também a Casa Lead, que nos recebe. Um agradecimento especial ao nosso patrocinador, a Oi Soluções. E obrigado sempre à sua audiência, à sua confiança aqui no Lead Link. Até mais. Até.